O milagre que veio do silêncio. Vanessa sempre foi uma mulher forte. Aos 32 anos, mãe de 2 filhos pequenos, ela trabalhava como costureira para sustentar a família enquanto o marido, desempregado havia meses, procurava qualquer serviço. Mas a força que ela mostrava para o mundo não correspondia ao que sentia por dentro. Há quase um ano, um problema de saúde a atormentava em silêncio, uma fissura anal crônica, tão dolorosa que, em alguns dias, ela mal conseguia sentar. As dores eram lancinantes, o sangramento constante, e os médicos só ofereciam soluções temporárias, pomadas, dietas, promessas de cirurgia que ela não tinha como pagar. Se ao menos eu pudesse trabalhar sem dor, suspirava, enquanto costurava com lágrimas nos olhos, o corpo latejando a cada movimento. Foi numa tarde de quarta-feira, quando a dor a derrubou no chão do banheiro, que sua vizinha, Dona Maria, bateu à porta preocupada. Dona Maria era uma irmã da Congregação Cristã no Brasil, igreja que Vanessa só conhecia de passagem, aqueles irmãos de roupas simples, que não usavam instrumentos nos cultos, mas cujo canto uníssono ecoava pelas ruas aos domingos. Minha filha, você precisa de ajuda. Não é só remédio que vai sarar isso não. Deus pode. Venha comigo domingo, só uma vez, disse Dona Maria, segurando suas mãos com firmeza. Vanessa hesitou. Ela não era de igreja. O pouco que sabia de religião vinha de programas de TV, onde pastores gritavam e prometiam curas instantâneas. Mas a dor era insuportável, e a esperança, quase zero. Tudo bem. Vou só para ver, respondeu, mais por educação do que por fé. O primeiro culto. No domingo seguinte, Vanessa entrou na pequena sala de reuniões da CCB, surpresa com a simplicidade do lugar. Nenhum altar chamativo, nenhuma banda, apenas irmãos e irmãs vestidos com modéstia, as mulheres de saias longas, os homens de camisa abotoada. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, dirigia o culto com uma Bíblia na mão. Não havia microfones, apenas vozes unidas cantando hinos sem acompanhamento musical, como se o próprio silêncio fosse sagrado. Paz, paz, ó Deus, nos dá em Cristo temos paz. Vanessa sentiu algo estranho. Não era emoção barata, mas uma quietude que ela não conhecia. Quando chegou a hora das orações, os irmãos se ajoelharam, e ela, sem saber bem por quê, fez o mesmo. Ouviu pedidos simples, sinceros por saúde, por trabalho, por família. Nada de espetáculo, apenas fé pura. Ao final, o ancião anunciou: se alguém aqui precisa de oração, que se levante. Deus ouve. Dona Maria segurou seu braço com suavidade. Levanta, filha. Deus está aqui. Vanessa tremia. Nunca havia falado em público, muito menos sobre algo tão íntimo. Mas a dor falava por ela. Com lágrimas escorrendo, ela se pôs de pé, e as palavras saíram sem jeito. Eu tenho uma doença. Os médicos não conseguem curar. Peço que orem por mim. Não houve alarde. Nenhum grito de já, nenhuma mão pesada em sua cabeça. Apenas o ancião, colocando as mãos sobre ela com respeito, e os irmãos repetindo em coro: Senhor, tem misericórdia. Sarai a nossa irmã em nome de Jesus. A fé que cresce no silêncio. Nas semanas seguintes, Vanessa voltou. Não por obrigação, mas porque algo dentro dela mudará. Aprendeu que na CCB não havia promessas vazias, apenas a certeza de que Deus age no seu tempo. Os irmãos a visitavam, levavam comida para seus filhos, e oravam com ela. Um dia, depois da Santa Ceia, aquele momento solene em que o pão e o vinho eram partilhados com reverência, ela sentiu uma paz tão grande que, pela primeira vez em meses, dormiu sem dor. Mas o milagre não veio de repente. Foi gradual, como o nascer do sol. A fissura, que antes sangrava a cada evacuação, começou a cicatrizar. As dores, que a acordavam à noite, diminuíram. Até que, 3 meses depois de sua primeira visita à igreja, Vanessa foi ao médico para um exame de rotina. O profissional, surpreso, olhou os resultados e balançou a cabeça. Não há mais sinal de fissura. Está completamente sarada. Como você fez isso? Vanessa sorriu. Deus fez. O batismo e a lição. No domingo seguinte, Vanessa deu seu testemunho de pé, como era o costume na CCB.
falou com voz firme, sem dramatizar, apenas contando a verdade. Eu vim aqui sem fé, só com dor. Mas Deus me mostrou que Ele não precisa de espetáculo para agir. Ele age no silêncio, na oração sincera, na mão de um irmão que ora por você sem interesse. Hoje, estou curada. E não é só do corpo, é da alma também. Naquele mesmo dia, depois do culto, ela foi batizada nas águas, como símbolo de sua nova vida. A piscina simples, os irmãos cantando glória a Deus nas alturas, e a água fria que a cobriu, lavando não só seu corpo, mas o peso que carregava por anos. Hoje, Vanessa é uma irmã ativa na congregação. Costura para as famílias carecentes da igreja, canta os hinos com os olhos fechados, e sempre que pode, repete a lição que aprendeu. Deus não precisa de multidões para fazer um milagre. Ele só precisa de um coração que confia. Às vezes, a resposta não vem no grito, mas no sussurro. E na CCB, eu aprendi a ouvir. Porque ali, entre irmãos humildes e um Deus poderoso, ela encontrou não só a cura, mas um lar. Um domingo de manhã, enquanto Vanessa ajudava a arrumar as cadeiras do salão depois do culto, uma irmã mais velha, Dona Maria, se aproximou com um sorriso cansado. Ela carregava um embrulho de pano surrado, como quem traz algo precioso. Irmã Vanessa, o Senhor me mostrou que você precisa disso, disse, colocando o pacote em suas mãos. Dentro, havia uma Bíblia pequena, com as páginas amareladas e cheias de anotações a lápis. Na primeira folha, uma dedicatória, para quem ainda não sabe, mas Deus já escreveu sua história. Vanessa sentiu os olhos ardendo. Aquela Bíblia tinha sido da filha de Dona Maria, que partirá jovem, anos atrás. A irmã guardara o livro como relíquia, mas agora, sem explicações, sentirá que deveria entregá-lo. É um sinal, minha filha, sussurrou Dona Maria, apertando suas mãos. Deus está te preparando para algo maior. E assim foi. Poucos meses depois, durante uma reunião de oração, o pastor anunciou que a igreja precisava de voluntários para visitar os enfermos no hospital público da cidade. Vanessa não hesitou. Ela, que antes mal conseguia sair de casa, agora ia toda semana, Bíblia na mão, sentar-se ao lado de leitos, segurar mãos trêmulas e contar sua história. Numa tarde chuvosa, conheceu o Sr. Antônio, um homem de quase 80 anos, com os pulmões marcados pelo cigarro e a voz rouca de tanto tossir. Ele virou o rosto quando ela entrou no quarto. Não quero padre, não quero reza, resmungou. Já fiz minha parte. Vanessa não se abalou. Sentou-se quietinha, abriu sua Bíblia e começou a ler Salmos 23, baixinho, como quem canta uma canção de ninar. O Sr. Antônio fechou os olhos, mas não a mandou embora. Na semana seguinte, ele já esperava. Você volta hoje? Perguntou, tentando disfarçar a esperança. E ela voltou. Sempre voltava. Leva pão de mel feito por ela, lia as escrituras, e ouvia as histórias dele, a esposa que perderá, os filhos que se afastaram, a solidão que doía mais que a doença. Até que, numa tarde, enquanto Vanessa orava por ele, o Sr. Antônio começou a chorar. Não foi um choro fraco, de velhice. Foi aquele choro que vem de dentro, que sacode o corpo e molha o travesseiro. Eu não mereço, moça, gaguejou. Mas se esse Deus que você fala é mesmo assim, então eu quero conhecer. Naquela noite, no quarto do hospital, entre o cheiro de remédio e o zumbido das máquinas, o Sr. Antônio repetiu a oração que Vanessa ensinou. E quando ela saiu dali, sabia, não era mais só ela que tinha sido transformada. Agora, ela era parte da transformação de outros. O milagre de Vanessa não parou em sua cura. Ele se multiplicou. Porque na CCB, ela aprendeu que a fé não é só para ser guardada, mas para ser dada. E assim, entre corações quebrantados e um Deus que restaura, sua história se tornou um rio. Começou pequena, mas foi ganhando força, levando esperança aonde passava. Hoje, quando alguém pergunta como ela consegue sorrir depois de tudo que viveu, Vanessa apenas aponta para o céu e diz: porque ele não só me curou. Ele me fez útil. E isso, minha irmã, isso é o maior milagre de todos. O Sr. Antônio, aquele homem de mãos calejadas e olhares cansados, não esqueceu a visita de Vanessa. Naquela noite, enquanto a enfermeira ajustava o soro, ele sentiu algo diferente. Não era só o alívio da dor física, era como se uma luz tivesse entrado no quarto junto com aquela jovem. E então,
ele fez o que não fazia há anos, dobrou os joelhos ao lado da cama e chorou. Não de desespero, mas de uma estranha paz que não vinha dos remédios. No domingo seguinte, apesar da fraqueza, ele pediu ao filho que o levasse até a congregação cristã no Brasil. Quero ver aquele lugar onde a moça disse que Deus a curou, explicou, com a voz ainda trêmula. O filho, desconfiado, obedeceu mais por pena do que por fé. Mas quando o Sr. Antônio entrou na sala de cultos, algo dentro dele estremeceu. Não eram os hinos, nem as palavras do irmão que pregava, era a memória viva de Vanessa ali, de pé, sorrindo, como se nunca tivesse conhecido a sombra da morte. Naquele dia, enquanto os irmãos oravam, o Sr. Antônio sentiu as lágrimas escorrerem novamente. Desta vez, não eram de dor, mas de um alívio que ele não sabia nomear. Quando saiu dali, seu filho notou algo diferente. O pai andava mais ereto, como se um peso invisível tivesse sido tirado de suas costas. Filho, a gente acha que tá sozinho, mas não tá, ele disse no caminho para casa, apertando o ombro do rapaz. Tem um Deus que vê a gente no fundo do poço, e ele manda alguém para estender a mão. Enquanto isso, Vanessa continuava sua jornada. Não como a menina assustada que entrou pela primeira vez na CCB, mas como uma mulher que havia descoberto um propósito. Ela passou a visitar outros hospitais, sempre com sua Bíblia na bolsa e um sorriso que parecia dizer: se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. Muitas vezes, as pessoas a olhavam com ceticismo no início até ouvirem sua história. E então, como repente com o Sr. Antônio, algo mudava nelas. Um dia, uma mãe desesperada a abordou no corredor do hospital onde Vanessa fazia suas visitas. Minha filha tem a mesma doença que a senhora teve, ela disse, com os olhos cheios d'água. Os médicos não dão mais esperança. Vanessa não prometeu milagres. Só se ajoelhou ali mesmo, no chão frio, e orou com aquela mulher como alguém que já esteve no mesmo lugar de dor. Uma semana depois, a mãe voltou correndo atrás dela, com a menina no colo, os exames na mão e um brilho nos olhos que não precisava de palavras. Eles não entendem. A mulher exclamou, mostrando os papéis. Os médicos falam em remissão, mas eu sei que foi Deus. Vanessa abraçou as duas, sentindo o coração transbordar. Não era ela quem fazia aquelas coisas. Era aquele que a tinha levantado da cama de hospital e colocado de pé, não só para viver, mas para ser um farol. Anos se passaram, e a história de Vanessa se tornou conhecida na região. Mas ela nunca deixou a fama subir a cabeça. Toda vez que alguém a chamava de a milagrosa, ela corrigia com doçura. O milagre não sou eu, irmã. O milagre é a misericórdia de Deus que não nos deixa sozinhos. E a CCB? A CCB é a casa onde a gente aprende a enxergar isso. Hoje, quando Vanessa entra na congregação, muitos a reconhecem. Mas ela sempre vai direto para os bancos do fundo, onde senta ao lado dos novos, dos quebrantados, dos que ainda não sabem que tem um pai no céu. E ali, com a mesma simplicidade de quando era uma jovem doente, ela conta sua história mais uma vez não como um troféu, mas como uma prova de que, onde a fé, até o impossível se curva. Porque no final, o maior milagre não foi só Vanessa ter sido curada. Foi ela ter entendido que a cura verdadeira não é só do corpo, mas da alma. E que Deus não nos salva só para nos tirar do sofrimento, mas para nos fazer instrumentos de sua luz. E assim, entre lágrimas que viram sorrisos e dores que viram testemunhos, o rio da graça continua fluindo, levando esperança a cada coração que, como o de Vanessa um dia, está sedento por um milagre. Naquela tarde de sábado, enquanto o sol se punha sobre a pequena cidade do interior, Vanessa estava sentada no banco de trás da igreja, como de costume. Desta vez, porém, havia algo diferente no ar. Um jovem rapaz, de olhos baixos e mãos trêmulas, sentou-se ao seu lado. Ele se chamava Lucas, e trazia consigo um peso que parecia maior do que seu próprio corpo. As marcas no rosto, cicatrizes de uma vida difícil, contavam uma história que ele ainda não tinha coragem de compartilhar. Vanessa não precisou perguntar. Ela apenas colocou a mão sobre o braço dele, como quem oferece um abrigo silencioso, e sussurrou: Deus não desiste de ninguém, meu irmão. Foi o suficiente para que as primeiras lágrimas de Lucas caíssem. Ele começou a contar, entre soluços, como havia chegado ali, viciado, abandonado pela família, sem esperança. Já tentei de tudo, irmã. Até pensei em acabar com tudo isso, mas algo me trouxe aqui hoje.
Enquanto Lucas falava, Vanessa lembrava de si mesma anos atrás daquela menina frágil, que também havia chegado à igreja arrastando seus próprios fantasmas. Mas ela sabia que, naquele lugar, as cadeias se quebram. Então, com a mesma fé que um dia a havia levantado de uma cama de hospital, ela tomou as mãos de Lucas e disse: "Vem comigo." Levou-o até o altar, onde pastores e irmãos já estavam em oração. Não houve sermões longos, nem palavras complicadas. Apenas mãos estendidas, vozes unidas em súplica e um silêncio sagrado que só quem já sentiu a presença de Deus conhece. De repente, como um vento que sopra onde quer, algo mudou. Lucas começou a tremer, não mais de medo, mas de uma força que parecia vir de dentro para fora. As lágrimas secaram, e em seu lugar veio uma paz tão profunda que ele não conseguia explicar. Quando abriu os olhos, foi como se visse o mundo pela primeira vez. As cicatrizes ainda estavam lá, mas agora eram apenas lembretes de uma batalha que, pela graça de Deus, ele não precisaria mais lutar sozinho. Nos dias que seguiram, Lucas não sumiu como muitos temiam. Pelo contrário, ele voltou. E voltou de cabeça erguida. Começou a servir nos cultos, ajudando a organizar as cadeiras, a receber os visitantes, a levar a palavra de esperança para outros que, como ele, achavam que não havia mais saída. Sua mãe, que há anos não o via, apareceu um domingo na porta da igreja, incrédula. "Me disseram que meu filho estava aqui", ela chorou. E quando o viu, limpo, sorrindo, com os braços abertos, soube que aquele não era mais o mesmo menino que havia perdido. Era um homem novo. Vanessa observava tudo aquilo de longe, com o coração cheio. Não era mais a menina doente, nem a mulher que apenas contava sua história. Agora, ela via o milagre se multiplicando como uma semente que cai em boa terra e frutifica além do que se pode imaginar. Cada vida transformada era como um eco da sua própria cura, uma confirmação de que Deus não faz milagres para guardá-los em museus, mas para que eles se tornem faróis. E assim, a igreja continuava sendo o que sempre foi, um hospital de almas, onde os quebrantados encontram colo, os perdidos acham caminho e os que já foram curados estendem as mãos para levantar outros. Porque no final, o maior testemunho não são as palavras que saem dos nossos lábios, mas as vidas que são mudadas quando acreditamos que, para Deus, nenhuma causa está perdida. E o rio da graça, que um dia lavou Vanessa, agora corria ainda mais forte levando esperança, restaurando sonhos e provando, a cada dia, que os milagres não acabaram. Eles apenas começam quando nos rendemos àquele que os opera. No meio daquele movimento de fé, havia um homem que observava tudo de longe, com os braços cruzados e o coração pesado como chumbo. Seu nome era Carlos, e ele havia chegado à igreja arrastado mais pela desesperança do que pela esperança. Há 3 anos, um acidente de trabalho lhe tirara o movimento das pernas, e desde então, a cadeira de rodas se tornará sua prisão invisível. Os médicos haviam sido claros: não há mais o que fazer. A lesão é irreversível. Mas Carlos não viera buscar um milagre e ele nem acreditava mais nisso. Viera porque sua irmã, que frequentava a CCB há anos, não desistira dele. "Vem só uma vez, irmão." Não custa nada, ela insistira, com os olhos brilhando de uma fé que ele já não tinha. Ele se sentou no fundo do salão, onde as luzes não chegavam com tanta intensidade, como se quisesse se esconder de Deus. Enquanto os louvores subiam e as mãos se levantavam, Carlos olhava para o chão, revirando na memória cada palavra amarga que já havia dito à irmã: "Deus não cura mais como antigamente. Se ele existisse, não teria me deixado assim, a igreja é só para quem já está bem." Mas algo naquele lugar era diferente. Não eram as palavras do pastor, nem a música, nem mesmo as lágrimas de emoção ao redor. Era o cheiro de pão fresco que vinha da cozinha da igreja, onde as irmãs preparavam a ceia para os necessitados. Era o abraço apertado que um homem deu em outro, que chegará chorando. Era a criança que, sem vergonha, subiu no colo do pai e ficou ali, como se aquele fosse o lugar mais seguro do mundo. Carlos sentiu um nó na garganta. Não era inveja, nem revolta. Era uma saudade estranha de algo que ele nunca tivera, mas que agora via tão vivo ali. Quando o pastor chamou os que precisavam de oração, sua irmã se virou para ele, os olhos cheios d'água. "Vem, irmão. Só vem." Ele balançou a cabeça, mas ela não desistiu. Pegou sua cadeira e o empurrou até a frente, como se soubesse que, naquele momento, a teimosia dele era mais fraca que a fé dela. Na frente do altar,
enquanto mãos se estendiam sobre ele, Carlos fechou os olhos, não para orar, mas para não chorar. Não queria se iludir. Não queria sentir nada. Mas então, como um sopro quente no inverno, veio a voz do pastor: Deus não olha para o que você foi, nem para o que você acha que não pode ser. Ele olha para o que você pode se tornar quando confia nele. As palavras entraram como uma faca, não para ferir, mas para abrir algo dentro dele que estava fechado há muito tempo. E então, sem aviso, sem fanfarra, algo aconteceu. Primeiro, foi um formigamento nos dedos dos pés, tão leve que ele pensou ser imaginação. Depois, uma pontada na perna direita, como se um fio de energia estivesse sendo puxado de volta para a vida. Carlos abriu os olhos de repente, assustado. As mãos sobre ele não tremiam, os louvores continuavam, ninguém parecia ter notado. Mas ele sentiu. Sentiu o calor subir pelas pernas, como se sangue novo estivesse correndo por veias que há anos estavam secas. Sua respiração ficou ofegante. Levanta, irmão, sussurrou alguém ao seu lado, não como ordem, mas como convite. E Carlos tentou. Com as mãos ainda apoiadas nos braços da cadeira, ele empurrou o corpo para frente, tremendo. A perna esquerda ainda não respondia, mas a direita obedecia. Um movimento pequeno, quase imperceptível, mas real. Gritos de alegria explodiram ao redor, mas ele mal ouviu. Estava concentrado em si mesmo, como um homem que acorda de um sonho longo e ruim e precisa se certificar de que está vivo. Mais uma vez, Senhor, murmurou, sem saber de onde tirou aquelas palavras. E desta vez, quando se levantou, foi com as duas pernas. A cadeira de rodas caiu para trás com um estrondo, e o salão inteiro pareceu parar. Carlos ficou ali, de pé, os joelhos ainda trêmulos, as mãos suadas, o rosto molhado de lágrimas que ele não conseguia conter. Não era um sonho. Não era histeria. Era real. Sua irmã correu para abraçá-lo, e ele a segurou com tanta força que quase a levantou do chão. Eu sinto. Eu sinto minhas pernas, gritava, como se precisasse dizer em voz alta para acreditar. Naquela noite, Carlos não voltou para casa. Ficou na igreja, sentado nos bancos da frente, agora não mais como espectador, mas como parte daquilo. Ele ouviu história após história de pessoas que, como ele, haviam chegado quebradas e saído restauradas. Um homem que superara o vício, uma mulher que reencontrara o filho depois de anos de distância, um jovem que deixará para trás a depressão. Cada testemunho era como uma pedra jogada em um lago, criando ondas que chegavam até ele, confirmando: isso aqui é real. Isso aqui é de Deus. E quando o sol nasceu no dia seguinte, Carlos estava de pé, não só fisicamente, mas de uma maneira que ele nem sabia que existia. Ele não tinha todas as respostas. Não entendia como, nem por quê agora. Mas uma coisa ele sabia: aquele não era o fim. Era o começo. Porque se Deus podia fazer aquilo por ele, um homem que nem acreditava, imagine o que ele poderia fazer por quem se entregasse de verdade. Agora, toda vez que alguém chega à igreja com o coração pesado, Carlos está lá. Não para pregar, não para julgar, mas para segurar a mão da pessoa e dizer, com a voz grossa de emoção: eu também já estive onde você está. Mas se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. E assim, o rio da graça continua correndo, mais forte, mais largo, carregando não só Vanessa e Carlos, mas todos aqueles que, em algum momento, ousaram acreditar que os milagres não são coisas do passado, eles são o presente de um Deus que nunca desistiu de nós. O milagre completo. Vanessa abriu os olhos no 12º dia. Os médicos não tinham explicação, os exames mostravam que seu cérebro, antes inativo, agora respondia como se nunca tivesse sofrido o acidente. Os hematomas desapareceram, as fraturas se fecharam como se tivessem sido costuradas por mãos invisíveis. Quando ela viu Carlos ao seu lado, com os olhos vermelhos de chorar e sorrir ao mesmo tempo, sua primeira pergunta foi: você orou? Ele balançou a cabeça, envergonhado. Não sei orar direito. Só, gritei. E ela sorriu, fraca, mas com uma luz que não estava lá antes. Às vezes, é só isso que Deus quer ouvir. Anos depois, a clínica que Vanessa abriu nas dependências da igreja, lugar de cura, se tornou um refúgio para os que a medicina havia desistido. Carlos, o ex-cético, era quem mais levava pessoas até lá, não com sermões, mas com sua própria história: eu era um homem quebrado.
Deus usou minha dúvida para mostrar que Ele não precisa de fé perfeita, só de um coração disposto a se deixar surpreender. Reflexão final. Os milagres não são sobre fórmulas, mas sobre encontros. Deus não exige que entendamos seu tempo, pede apenas que confiemos em seu coração. Às vezes, a maior prova de sua existência não é o que Ele muda, mas o que Ele desperta em nós, a coragem de acreditar que, mesmo na escuridão, há uma luz e ela não está distante. Está aqui, esperando que estendamos a mão. Lição de vida. A fé não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de caminhar mesmo com elas. E os milagres? Eles não são exceções, são convites. Convites para ver que, quando tudo parece acabado, Deus está apenas começando.